Por que será? Deixa eu ver, Leandro, é porque o Chacon tá de bom humor esse ano. Ele sempre tá, né? Mas eu digo, tipo assim, ele tá. Ah, sei lá, eu não entendi o que os outros falaram só. Mas esse ano eles estão mais adiantado que a gente. Eu acho que a sala talvez tenha demorado um pouco mais. Não sei. Mas enfim, eu vou começar daqui a pouco a monitoria já. Vou esperar os alunos entrarem, esperar uns 5 minutos. Boa tarde para todo mundo que está entrando. Daqui a pouco eu começo a monitoria. Vou esperar mais alunos entrarem. Vou esperar pelo menos uns 5 minutos, porque está tendo outra monitoria agora de antropologia. Então eu vou esperar as pessoas saírem de lá para entrar aqui. Avisaram aqui no grupo. Para as pessoas que acabaram de entrar, eu já vou começar. Vou esperar alguns minutos, porque teve problema na última monitoria, então eles deram atrasado e está acontecendo agora. Aí eu vou esperar deles acabar para começar aqui. Vou esperar uns 5 minutinhos só. Enquanto isso, eu vou encaminhando para vocês os conteúdos que eu vou utilizar nessa aula. Eu vou mandar lá no grupo para vocês. É um slide e um documento, acho que eu vou mandar em Word para vocês lerem. Para quem não é tanto do visual, é mais tipo em ler texto, tem lá. Inclusive, ele tem mais coisas, porque em slide é mais resumido mesmo. Mas eles são bem resumidinhos, são bem curtos, eu prometo. Vocês leem em 5 ou 10 minutinhos. Calma aí, deixa eu parar de compartilhar para eu fazer isso daqui. Será que não acabou?
Quantas pessoas? Para ver se já dá para começar. Tem 10 pessoas. Acho que ainda não acabou a monitoria deles. Eu não vou esperar muito tempo, não. Porque senão não vai dar tempo de eu falar as coisas que eu queria, principalmente em relação a ajudar vocês nas provas em gerais. Então, eu vou esperar só mais um pouquinho, gente. Já vou começar. Só o tempo de eu enviar para vocês os conteúdos. E pediram para o coordenador aqui, pediu para esperar um pouquinho, que ele vai ter que ter, essas monitorias têm que ser gravadas. Aí ele vai terminar de acabar a de antropologia e vai recomeçar a gravar. Então, só vou esperar ele fazer isso, aí eu já começo mesmo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente ter aquela conversa que eu mais quero mesmo, é ensinar vocês a como ir bem nas provas, a como responder as provas de forma mais assertiva, como se preparar para cada prova, porque cada professor tem um estilo, então vou estar dando bastante essas dicas, sabe? Cada professor cobra alguma coisa na prova. Não tem como eu falar de todos, porque eu não tive aula com todos ainda também, as nossas grades são diferentes, então tem professores que vocês tiveram aula que eu ainda não tive, e professores que eu tive aula que vocês não tiveram. Mas alguns acaba que todo mundo tem. Então eu vou tentar focar neles. E também o professor da manhã e da noite são diferentes. Mas já ajuda bastante. Doze pessoas já. Eu vou dar, enquanto isso, eu vou dando uma olhada pra ver quem que tá aqui. Gustavo, né?
Eu juro que eu já vou começar, que eu preciso esperar um pouquinho mesmo. A última monitoria, eles tiveram uns problemas na hora de transmitir. Então, ok, gente, eu vou iniciando e enquanto isso as pessoas vão entrando. Aí eu só vou apresentando, dando uma pequena introdução enquanto as pessoas vão entrando, pra gente não atrasar muito, porque senão não vai dar tempo. Só vou encostar a porta aqui que minha cachorra entrou, gente. Eu tenho o azar, gente, das minhas cachorras saber abrir porta. Então não adianta eu encostar a porta. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos os alunos que estão aqui. Boa tarde, primeiro ano, tanto quanto da manhã, tanto quanto da noite. Eu me chamo Carlos Daniel. Eu sou do terceiro semestre, ou seja, o segundo ano. E eu sou monitor de vocês de Teoria Geral do Estado. Primeiramente, eu peço desculpa pelo horário que eu estou começando, porque o combinado era às 3, eu estou começando agora às 3h15. É porque a última monitoria teve uns problemas técnicos. E aí eles estão ainda lá. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui, está tendo ainda a última monitoria, mas eu não posso esperar muito tempo. Então, eu vou acelerando aqui. Então, peço desculpas por isso. Mas, bom, como eu estava falando, eu me chamo Carlos Daniel, eu sou do terceiro semestre, eu sou monitor de vocês de Teoria Geral do Estado. Então, tudo que compete à matéria Teoria Geral do Estado que vocês estão aprendendo, vocês podem estar me consultando, que eu vou estar esclarecendo dúvidas de vocês. Também não só sobre o conteúdo, não só sobre a matéria, porque eu sou monitor, mas eu também sou colega de vocês. Então eu vou poder estar ensinando vocês sobre outras coisas da faculdade, sobre os outros quesitos, outras questões. Como, por exemplo, o que eu vou fazer hoje, como ir melhor nas provas, como responder de forma correta as questões, dar uma introdução de como que vão ser as provas para vocês nessa semana que vai entrar.
Então, é sobre tudo. Os outros alunos vieram me perguntar sobre problemas de biblioteca, lá no Biblioteca Virtual. Então, todas essas coisas vocês podem estar entrando em contato, não só sobre conteúdo. No entanto, sobre conteúdo, compete a mim apenas a teoria geral do Estado. Quando vocês tiverem dúvidas em outras matérias, existem outros monitores para vocês entrarem em contato. Bom, vamos lá, né? Ciência política, economia e teoria geral do Estado, que é a matéria que vocês estão aprendendo. A princípio, essa matéria pode parecer um pouco massiva, um pouco mais chatinha, só que ela é muito importante para a sua construção das outras matérias que vão em diante. Esse primeiro semestre, ele pode parecer um pouco mais parado, no entanto, a gente vai aprender bastante a parte geral, e sem essa parte geral, a gente não vai conseguir aprender as matérias futuras. Então, o que que acontece? Na teoria geral do Estado, você vai aprender sobre o Estado, sobre a ciência política e etc., que são primordiais para vocês entenderem a Constituição, por exemplo, o constitucionalismo, que vai ser a próxima matéria que vocês vão ter. Então, é, é muito importante, gente, vocês prestarem atenção nessa matéria. Só um minutinho. Bom, gente, voltando. É, Então, é muito importante essa matéria. Então, vamos lá. Hoje, nessa monitoria, para o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, eu utilizei duas doutrinas principais. A Teoria Geral de Estado, por Said Maluf. Essa daqui é a principal, inclusive, que, ao que parece, o Antônio recomendou para vocês. E também a segunda doutrina, que é Ciência Política e Teoria Geral do Estado, por Débora e Felipe. Essa daqui, ela é excelente para quem tem dificuldade em ler doutrina, tá? Apesar de ser um pouco mais resumida, a anterior, ela tem muito mais conteúdo. Essa daqui tem uma linguagem muito fácil, muito fácil. Então, para quem tem muita dificuldade de ler, eu recomendo essa daqui. E, gente, eu juro, é muito rápido. Vocês vão conseguir ler a matéria até onde vocês estão em um dia. É bem rapidinho, as duas. Eu li elas em um dia só, as duas. E eu foi assim, umas 50 e pouco páginas, 60 páginas que eu li só para dar esse daqui. Então, gente, é rapidinho mesmo. As duas. Então, provavelmente vocês vão ler umas 30, assim. Então, em um dia vocês conseguem ler, eu recomendo. É muito importante ler a doutrina, mas sobre isso eu já vou falar posteriormente. Bom, resumindo, eu usei essas doutrinas para esta aula. E nessa aula, nessa monitoria, a gente vai trabalhar diversos temas, como, por exemplo, o que é o Estado, o seu conceito, as suas características, os seus elementos. A teoria geral do Estado, o que é ciência política? O que é a teoria geral do Estado? O que que eles trabalham? Qual que é a visão deles? Quais que são as suas características? O que que é o Estado e o direito? E também quais são as suas relações? Será que o Estado e o direito na prática são as mesmas coisas ou não? E o que que é sociedade e nação? A definição de sociedade, a definição de nação e quais que são as suas diferenças? Será que tem diferença entre sociedade e nação? Bom, aproveitando que tem mais gente entrando, eu vou explicar como que vai funcionar um pouco essa monitoria antes de dar seguimento à matéria. Essa primeira parte da monitoria, eu vou tentar dividir ela em duas partes. Provavelmente não vão ser duas metades iguais. Mas essa primeira parte eu vou dar propriamente o conteúdo que vocês estão aprendendo, que eu utilizei as doutrinas que eu mostrei anteriormente. Esses slides já estão no grupo, então se vocês quiserem ver depois vai estar lá. E aí eu vou passar todo o conteúdo e etc. Depois, eu vou explicar para vocês as outras dúvidas que vocês estão tendo, que eu prometi de entregar, como responder de forma assertiva as questões, como ir bem na prova. Vou explicar como é que funciona a. Não como vai funcionar a prova, porque isso daí eu não sei como é que funciona a prova de vocês, isso daí não cabe a mim. Mas como cada professor costuma fazendo a correção, sabe? Aqueles macetes que alunos vão passar um para os outros que vocês vão precisar, que é muito interessante, que é muito legal quando a gente entra na faculdade, ter alguém para segurar nossa mão assim e mostrar qual que é o caminho. Então, minha monitoria, inclusive, essa aqui eu quero focar bastante nisso. Então, eu vou passar a matéria aqui, já mandei os conteúdos, então se vocês quiserem se aprofundar mais, deem uma lida nos conteúdos, porque eu quero separar um bom tempo dessa monitoria para ajudar vocês com essas coisas. Eu acredito que a maioria está aqui justamente para isso, porque vocês estão mais assustados, né, em relação à prova e etc. Mas bom, vamos agora realmente entrar no conteúdo. Bom, o que é o Estado? Não existe uma definição absoluta, definitiva do que é Estado.
Isso depende muito de cada doutrinador, de cada sociólogo, cada filósofo, cada cientista. Cada um diz uma coisa, cada um tem o seu ponto de vista. E é uma discussão que se perdura há anos. Isso começou, essa discussão do que é Estado, essa definição de Estado, começou lá com Maquiavel, há séculos atrás. E até hoje a gente não conseguiu uma definição absoluta. Então a gente trabalha com essa definição aqui, enquanto a gente não entra em um consenso geral. Que o Estado, ele é uma nação politicamente organizada. Quando a gente fala sobre nação e sociedade, isso daí vai ficar um pouco mais claro. Mas, em suma, a gente convive em sociedade, a gente convive em nação e com pessoas. E quando a gente vai vivendo com pessoas, a gente vai surgindo, vai começando a surgir a necessidade de criar regras, de criar normas de convivência, de criar direitos de cada pessoa. Só que a gente precisa que exista uma grande instituição para poder assegurar essas coisas, para poder organizar, para poder direcionar o andamento dessa sociedade. E aí surge a figura do Estado. É nessa necessidade dessa organização política que uma sociedade tem que surge a figura do Estado. Bom, a origem do Estado. Existem duas teorias principais sobre a origem do Estado. A teoria naturalista e a teoria contratualista. A teoria naturalista, ela diz que naturalmente nós tendemos a criar um estado, porque o ser humano, ele é um animal político. Quem disse isso é Sócrates há muitos e muitos anos atrás. Então, desde aquela época, se discute essa questão do homem ser um animal político, de existir uma necessidade de Estado. E bem lá no comecinho a gente já tinha esses resquícios de Estado, como, por exemplo, as cidades gregas. Então, é algo natural do homem criar um Estado. É isso que a teoria naturalista diz. No entanto, a teoria contratualista diz que é que é pelo contrário, que na verdade o Estado diz por um ato voluntário dos indivíduos. Então, os indivíduos da sociedade voluntariamente, não naturalmente, voluntariamente decidem criar um Estado. E um Estado ele só vai surgir quando tem uma formalização. Tanto que aqui no slide está contrato social para garantir essa ordem de segurança. Então, uma formalização. Diferente da naturalista, que diz que é algo natural, que de qualquer forma nós vamos criar essas normas e vamos criar esse poder soberano, esse Estado, essa instituição, que é de forma natural. Talvez não seja como é nos tempos atuais, mas pode ser, por exemplo, como era nas cidades gregas. A teoria mais aceita é a naturalista. A maioria dos filósofos, mesmo hoje em dia, essa teoria ela é muito antiga, ela é muito antiga, ela é bem mais antiga que a contratualista. E desde aquela época, ela é a mais aceita até os tempos atuais, por grande parte dos doutrinadores, cientistas, sociólogos e filósofos. Queiroz Lima, ele diz assim: o Estado é a nação encarada sob o ponto de vista de sua organização política, ou simplesmente é a nação politicamente organizada. Então ele diz assim. Mas bom, o Estado, ele não é formado de absolutamente nada. Ele não é só essa instituição, mas o que seria propriamente essa instituição? Quais que são os elementos para essa instituição existir? Muitos doutrinadores, eles dizem que o Estado, ele tem necessidade de três elementos principais para ser um Estado perfeito, para ser um Estado efetivo, que realmente funciona, que realmente é um Estado. Faltando algum deles, não é um Estado, ou outros chamam de Estado imperfeito. Agora, talvez tenha alguma divergência com o que vocês viram em aula ou que vocês estudaram na doutrina, porque cada doutrinador fala alguma coisa. De forma geral, a maioria deles falam que os elementos é população, território e governo. Mas alguns dizem que é população, território e soberania. Só que soberania e governo acaba sendo a mesma coisa. Existem outros que dizem que são quatro, que é população, território, governo e soberania. Só que acaba que governo e soberania sempre vai ser a mesma coisa nesses elementos. Então, se eu falar governo e vocês ouviram soberania, vai ser a mesma coisa, tem o mesmo significado aqui. Tudo bem? Bom, população. A população é o principal, é o primeiro, é o primordial, é a fonte de tudo. Que sem população, sem pessoas, sem seres humanos, não existe Estado. O Estado, o conceito de Estado e a sua estrutura é uma invenção humana. Então, nós humanos inventamos o Estado, não é uma invenção biológica, física. É algo social, é algo político. Nós criamos o Estado. Então, são sem seres humanos,
sem Estado, é o principal. Se, por exemplo, um Estado, um país, entra em uma guerra e morrem todas as pessoas, é óbvio que morre aquele Estado que perdeu a guerra, porque sem pessoas não é Estado. Quem que vai administrar o Estado sem pessoas? Existem a figura do governante e dos governados, aqueles que mandam e aqueles que obedecem. E sem quem mandar, sem quem obedecer, não vai ter Estado, não vai ter governo, não vai ter nada. Então a população é o principal. Como eu falei, o Estado, ele surge na necessidade das pessoas, da sociedade de uma organização. Então a gente tem essa primeira parte da frase, que é a necessidade de uma sociedade. A sociedade é composta por pessoas. Então, sem pessoas, sem Estado. O segundo elemento, que também é muito importante, é o território. O território, ele é a base física. A população são as pessoas. O território é a base física aonde essas pessoas vão viver para construir o seu estado. O território, ele é o solo, é os rios, é as montanhas, é as bacias, as cachoeiras, é tudo que é aquilo que está sobre o solo. Também é o subsolo, então a parte embaixo do solo, no que a gente está pisando, as cavernas, as minas, o que está embaixo do mar, por exemplo, por isso que tem muita essa discussão territorial entre os países sobre a relação do petróleo, né? Que o petróleo está lá no fundo do mar, está lá no meio do mar, mas é território de quem? Então, essa parte subterrânea, ela também faz parte do território. O mar, propriamente dito, né? O mar territorial. Então, um pedaço do mar pertence aos estados. O Brasil ele tem o seu pedaço ali do mar territorial. E também o suprassolo, que é a parte aérea, é o ar, o céu. O céu também pertence ao estado. Por isso que, por exemplo, você não pode entrar com um avião em um país aleatório, porque aquilo é território deles. Mas aí você vai falar, mas eu não estou pisando no chão. Mas não é assim que funciona. O suprassolo também faz parte do território de um estado. E por fim, o governo. Quando se tem pessoas vivendo em determinado lugar, elas vão ter necessidade de surgir um Estado para garantir os seus direitos e regras. No entanto, a gente precisa de um poder soberano para poder criar essas regras, essas normas sociais que eles vão ter, principalmente em casos de conflito. Dentro de uma sociedade, uma pessoa pode achar A e uma pessoa pode achar B. E quem que vai decidir qual é o certo, o A ou o B? Então, aí surge a figura do governo, que a gente precisa de um poder soberano para poder fazer as decisões, para poder direcionar essa instituição, o Estado. E assim, possuindo os três, a gente tem um Estado perfeito. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Abrir um parênteses aqui para trabalhar com o contexto que o nosso mundo vive agora. A gente está trabalhando aqui na teoria, na aula. Então, o Estado tem que ter população, território, governo. Só que a gente pode olhar para o estado do nosso mundo e ver que muitas das vezes esses elementos acabam se encontrando fragilizados. Então, existem alguns países que estão com problemas governamentais, que têm problemas no território. Um exemplo é Israel e Palestina. É, um diz que o território é dele, o outro diz que o território é de outro. E aí eles ficam nessa briga. Então, a gente consegue ver nisso que tem na prática, vai muito mais além. Que a gente diz, um Estado não existe território. Só que a gente não existe um consentimento, em alguns casos, do que é território de quem que não é. Então, na visão de um país, tal Estado não é Estado porque não tem território, mas na visão desse mesmo Estado, eu tenho território, sim. Então, isso depende. Na prática, vai muito mais além. Então, por isso que o Queiroz Lima, ele também fala sobre isso, sabe? Que é um estado perfeito. Que quando tá faltando algum desses elementos, às vezes o estado ele é imperfeito. E você vê que realmente os estados que têm essa discussão sobre esses elementos acabam sendo estados mais fragilizados, estados que estão em guerra, estados que a gente não que não é visto pelos outros estados de forma unânime, né? Existem países, por exemplo, que para alguns não é nem considerado país. Então, quando falta algum desses elementos, ele se torna um estado imperfeito. Bom, próximo. Dito isso que eu falei, o que que é estado, seus elementos e seu conceito, a gente vai começar a falar sobre propriamente a teoria geral do estado. A gente já sabe o que é estado. E o que que a teoria geral do estado faz? É estudá-lo, ver os seus fenômenos, as suas características, os seus elementos, como já foram falados anteriormente. Então, o que é um estado? Quais são os tipos de estado? Quando o estado se inicia, quando o estado se acaba? Então, nessa matéria, a gente vai estudar tudo. Também acompanhado da ciência política.
Bom, a ciência política, ela se diverte, é um pouco diferente do que é a teoria geral do Estado. A ciência política, ela é o estudo das organizações políticas e dos comportamentos políticos que vive uma sociedade, que uma nação vive. Já o Estado, a teoria geral do Estado, ela estuda propriamente o Estado jurídico. Então, a estrutura do Estado. Enquanto um vai estudar mais a questão política e social, outro vai estudar mais a questão dos Estados e seus elementos. Mas ambos, obviamente, vão andar lado a lado. A teoria geral do Estado, ela necessita muito da ciência política, da economia, de outras ciências para poder ter o seu entendimento, para poder ter as suas doutrinas e o seu conhecimento e a sua efetivação. Por isso que a gente já começa aqui. A política é um conjunto das ciências do Estado. Então, tudo que a gente compõe em Estado, existem várias ciências, a sociologia, a filosofia, e ela é um conjunto de todas essas para poder entender o Estado, os seus comportamentos e etc. A teoria geral do Estado, ela abrange três perspectivas principais, três óticas. Então, ela vai encarar o Estado com três óticas. A ótica filosófica, que busca os fundamentos do Estado e da sociedade. Então, tudo que um Estado pensa, que as pessoas pensam e etc, etc. Todos os seus fundamentos, todos os seus questionamentos. A parte filosófica, a reflexão. A parte sociológica, que é estudar de fato, os fatos concretos, estudar a pessoa. Então, como por exemplo eu falei, a parte sociológica de olhar um Estado, é o que eu acabei de falar sobre Israel e Palestina, sobre os outros países que têm essa dificuldade em seus elementos de Estado, nas suas constituições, etc. Isso é olhar o sociológico, é olhar as pessoas mesmas, olhar o fato, olhar o caso concreto. A teoria geral do Estado estuda efetivamente isso. E por fim, a principal para a gente, que vai por ser direito, é a parte jurídica, que vai olhar a sua organização, a personificação do Estado, por meio do seu ordenamento jurídico, por meio das suas ordens, por meio da sua estruturação e etc. Bom, como eu falei para a gente que estuda direito, a gente já tem um conceito do que é Estado. Só que a gente tem que também entender a diferença de Estado para direito. O que seria direito para vocês? A gente vai estar vendo isso agora. Bom, o Estado, como eu falei, ele é essa organização que ela pretende assegurar as normas, as regras, as condições que uma sociedade tem. Então, vai surgir uma sociedade. Essa sociedade vão começar a criar regras, normas. Assim surge a necessidade do Estado. Essas regras e normas é o direito. O direito são esses conjuntos de constituições existentes dentro de uma sociedade. E o Estado, ele vai surgir para segurá-las. Uma das funções do Estado é segurar o direito, é assegurar as normas, segurar as regras que vivem das pessoas que vivem numa sociedade. E aí que está a sua diferença. Só que, no entanto, aí começam as grandes discussões sobre a relação entre eles. Será que na prática o Estado e o direito são as mesmas coisas? Existem três teorias principais sobre isso. Gente, se vocês acharem que eu tô falando muito corrido, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar. Se alguém tem vergonha, se alguém teve alguma dúvida do que eu falei antes e ficou com vergonha de ligar o áudio ou alguma coisa do tipo, pode mandar mensagem no WhatsApp. Eu tô com meu celular aberto aqui do lado, então eu consigo ver o que vocês me mandam. Então, se alguém tiver alguma dúvida e tiver com vergonha de perguntar, me manda lá no WhatsApp. Eu mandei mensagem lá no grupo, então vocês vão ver o meu número lá. Aí dá para vocês tirarem as dúvidas lá. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, ainda mais por ser online, a gente fica com muita vergonha de ligar o áudio. Eu também fico muito quando não é eu que tô dando monitoria, né? Quando eu tô assistindo ou quando eu tô em reunião, eu morro de vergonha de ligar o áudio. É coisa boa, né? Mas a gente fica com vergonha. Então me mandem no WhatsApp a dúvida de vocês, que aí eu vou estar lendo aqui e já explicando, ok? Não precisem ficar com vergonha. E quem quiser ligar o áudio também, não tiver vergonha, pode ligar à vontade, que é melhor ainda, né? Que a gente conversa. Que eu não quero ter uma visão só de eu falando, 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 e vocês aí ouvindo. Eu quero que vocês participem, etc. Bom, voltando ao assunto. Então, os direitos são essas condições, essas normas que uma sociedade cria, e o Estado tem a função de assegurá-la. Existem três teorias principais que discutem sobre a sua relação. Primeira teoria, teoria monista, estatismo jurídico, que ela também é conhecida dessa forma. Ela defende que o Estado e o direito são uma única realidade, ou seja, são uma única coisa. Estado
e direito são a única coisa. Ele diz que o Estado só existe com o direito e o direito só existe com o Estado. Então, o Estado ele é a fonte do direito. Então, o Estado ele vai criar as normas. Não existem outros tipos de direito, não existe outros tipos de norma. O direito ele não é tão amplo assim. O direito é aquilo que o Estado cria. Então vai ter essa necessidade da sociedade de criar alguém que assegure os seus direitos. Aí esse alguém, que no caso é o Estado, vai criar o direito efetivo, o próprio direito, o direito de verdade. E aí o Estado vai estabelecer essas regras. Um dos maiores defensores dessa é o Hans Kelsen. Ele realmente acredita muito, ele defende com unhas e garras que o Estado e o direito são a mesma coisa. É que eles necessitam de um dos outros para coexistir. Essa teoria, ela não é muito aceita hoje em dia. Na verdade, ela nunca foi tão aceita pelos doutrinadores, pelos cientistas. Eles acreditam mais em outras teorias, na outra teoria que eu vou falar posteriormente. Então tem uma crítica muito grande nessa teoria, que ela ignora as outras formas de direito, como o direito costumeiro, que a gente utiliza mesmo. Vocês vão ver mais para frente que na omissão da lei, que na omissão da doutrina e da jurisprudência, a gente utiliza os costumes sociais. Então o direito ele é muito amplo. O direito ele está nos seus costumes. Não existe só um tipo de direito único. E as pessoas que não concordaram com essa teoria monista, eles criaram uma nova teoria que é a contra ela, é a onda contrária sobre a teoria monista, que é a teoria dualista ou teoria do pluralista, do pluralismo. Ela afirma que o Estado e o direito são coisas distintas, eles são autônomos, eles são completamente diferentes. Então, o Estado é uma coisa e direito é uma coisa. O direito ele existe sem o Estado. Eles defendem isso, que o direito ele pode existir sem o Estado. Então, quando essa sociedade ela está no seu aspecto primitivo, está lá no seu surgimento, eles ainda não criaram um Estado. Aquelas regras primordiais deles ali, aquelas regras que eles acabaram de criar, já é direito. O direito ali já existe, o direito ali já existiu. Existem outras formas de direito, não só o direito que eles chamam de direito positivo. O direito positivo é o direito, de acordo com a teoria dualista, é o direito que o Estado cria. Realmente, o Estado cria o direito. Criou a Constituição Federal, criou o Código Penal, criou o Código Civil. Todas essas coisas é o direito positivo. Mas existem outras formas de direito, como o direito costumeiro que eu já falei anteriormente, que é o dos nossos costumes. Qual que é a visão da sociedade sobre certo e errado? O único certo e errado é o que diz as leis? É o que diz o Estado? A sociedade não pode achar que alguma coisa é certo e errado e o Estado achar que não? Um exemplo para ficar mais claro para vocês: um incesto. Um incesto para a sociedade, para os nossos costumes, para a nossa moralidade é errado, mas não é crime. O Estado não dita como errado, mas para a gente é errado. E esse achar que a gente é errado, costume que a gente tem, essa moral que a gente tem, também é direito. É uma regra social, que por mais que o Estado não diz que é errado, que não diz que é uma regra, ou seja, isso não faz parte do direito positivo, isso faz parte dos outros tipos de direito. Só que aí começa essa guerra ideológica entre é assim, é aquilo, é dualista, é monalista. E aí surge um novo movimento, uma nova onda de ideologia que tenta equilibrar os dois. Então ele pega o que dá certo de um e pega o que dá certo de outro. Então ele pega o direito que o Estado cria, pega o direito que a sociedade cria e junta. E aí surge a teoria do paralelismo, que é a teoria mais aceita entre os doutrinadores. Ela diz que há um equilíbrio, que realmente existe o direito positivo e que também existem os outros tipos de direito, como o costumeiro que eu falei anteriormente. No entanto, ele cria uma hierarquia sobre eles, uma graduação sobre eles. Então, gente, eu vou continuar no exemplo do incesto. Não é crime. Então, para o Estado, não importa se as pessoas estão cometendo ou não. Então, importante que esteja lá fazendo o assunto, tá causando mal para ninguém, não importa para o Estado. Então, o que o Estado vê como certo e errado, ele é mais importante. Até porque os costumes podem mudar de lugar para lugar dentro de um país, que dentro de um país existem várias nações. Então isso pode mudar. Então o que que essa teoria ela traz? Realmente ela valida os dois. Só que ele fala que o Estado ele tem o seu direito positivo e que ele é mais importante.
e que os outros tipos de direito também existem. A teoria monista, ela diz que não existem esses outros tipos de direito, que eles são inválidos. A outra teoria diz que eles existem. E essa terceira diz que ambos existem, mas que existe um tipo de direito mais importante que o outro. A partir dessa teoria, inclusive, a gente começa a enxergar o Estado com uma tridimensão. Eles não, esse conceito não está aqui no slide. Ele só está num documento que eu mandei para vocês. Eu recomendo vocês lerem, porque vai cair na prova. Na doutrina, eles explicam bem mais profundo, porque é algo bem complexo. E se eu for falar aqui, eu vou perder bastante. Não perder, né? Porque a gente está ensinando, então a gente não está perdendo, mas vai rolar bastante tempo. Então, eu vou falar bem por cima. Mas essa teoria, essa ótica da tridimensão do Estado, ele enxerga realmente o Estado nesses três olhares que eu acabei de falar. Então ele começa a ter uma ótica do Estado mais extenso, que ele não é apenas normas, ele não é apenas um órgão, ele não é apenas algo social, ele é o conjunto de tudo. Ele é bem amplo, ele é bem extenso. E que a gente não pode ter uma ótica exclusiva, uma ótica reduzida do que é Estado, ok? Bom, já estamos chegando na reta final. Eu acho que vai dar tempo de eu falar o que eu queria falar com vocês. Vocês estão conseguindo ver a reunião? Tá travando? Ou ela caiu? Pra mim tá Quem tudo puder certo. mandar mensagem, eu agradeço. Porque perguntaram aqui se caiu. Ah, tá normal. Tá bom. Enfim, continuando. É, Agora vamos falar sobre nação e Estado. Como eu falei várias vezes aqui, a gente tem essa tendência de viver em sociedade. Dito isso, a gente começa a criar regras um entre os outros. Mas a gente precisa entender qual que é a diferença entre nação e sociedade. Primeiro, vamos começar a falar sobre nação. O conceito de nação. A nação, ela é uma sociedade natural formada pela unidade de território, origem, costumes e línguas. Ou seja, a nação, ela é um conjunto de pessoas também, só que elas são um conjunto de pessoas ligado por uma relação cultural. Então, existem várias nações do mundo e várias nações podem viver no mesmo lugar, só que cada um tem os seus costumes, a sua língua, a sua origem, a sua cultura. E uma nação, ela se diferencia uma da outra por isso. Então, a nação, ela, o que propriamente? É essa sociedade, ou seja, é um conjunto de pessoas que elas têm uma ligação cultural. O que liga elas é isso, o que liga esses indivíduos, essa particularidade deles, são a sua cultura, a sua língua e etc. São particularidades que a gente fala somáticas e psíquicas. Dito isso também, a gente tem que entender como que isso forma, né? E depende de vários e vários e vários fatores. Fatores naturais, como o território, a unidade ética e o idioma. Então, a etnia de uma nação influencia na sua cultura. Aonde você mora influencia na sua cultura. O seu território influencia na qual nação você faz parte. E a nação, ela está estritamente ligada com a nacionalidade. Então, quando alguém pergunta qual é a sua nacionalidade, está perguntando qual é a sua nação, qual nação você faz parte. Esse conceito de nação, ele é muito amplo. A gente está falando aqui bem resumido. Mas enfim, também o seu conceito histórico, ela surge pela história, então as tradições, os costumes, a religião, até mesmo a lei. Então, uma sociedade vão ter os seus costumes, e isso vai diferenciar eles um dos outros. Então, a nação brasileira tem determinado costume. Agora, a nação da Alemanha tem um costume completamente diferente. É isso que diferencia uma das outras e a sua consciência nacional. Então, como você se identifica, qual nação você faz parte propriamente, as suas aspirações em comum, o seu bem comum, o seu convívio social. Então, é isso que vai diferenciar uma nação da outra. Já a sociedade, ela já é um conjunto de pessoas. Aqui eu trago uma diferença bem interessante. Vou pegar aqui bem no finalzinho. Aqui, a sociedade, ela é o grupamento de pessoas. Então, é só esse conjunto de pessoas. Então, eu não sei se a sociedade ela é algo mais amplo, então ela pega mais, e a nação é uma subdivisão das sociedades. Então, a nação ela é relacionada ao aspecto cultural, de a sociedade na convivência das pessoas, nessa conjunção de pessoas. Não necessariamente
se importando com a sua nação ou não. Então, dentro de uma sociedade, tipo a sociedade exemplo, a Áustria e a Hungria. Antigamente eles eram um único estado, só que duas nações, Áustria e Hungria, cada um com seus costumes, cada um com as suas tradições, as suas culturas. Eles se tornaram um único estado, só que eles não viraram uma única nação, continuam sendo nações diferentes. Então, dentro de uma sociedade que vive num estado, pode ter várias nações. O que liga uma nação é a sua cultura. Bom, agora vamos falar sobre sociedade. A teoria naturalista ela diz que a sociedade, nós, seres humanos, tendemos a viver em sociedade, que o ser humano é um animal político. Então, a sociedade ela pode ter várias origens, e essa origem principal é a natural, porque a gente naturalmente tende a viver em sociedade. Mas como a gente identifica uma sociedade? O que que liga uma sociedade? Por que que a gente vive em sociedade? Qual que é a verdadeira origem da sociedade? Ela tem a sua finalidade social. Então, um ser humano, para sobreviver, vamos pegar o homem lá das cavernas. Para sobreviver, para poder caçar, a gente entende que a gente é um animal mais frágil. Compara com os mamutes, tamanho dos mamutes que existiam naquela época. Nós somos animais fracos. Então, para a gente conseguir caçar, para a gente conseguir matar um outro animal, a gente começou a viver em conjunto. Uma pessoa vivia com a outra, que juntava com a outra, então 10 seres humanos conseguiam bater um animal enorme. Algo que um ser humano sozinho não conseguia fazer. Esse era o quê? O bem comum que eles tinham. Todos tinham o mesmo interesse. Essa necessidade de subsistência. Mas isso a gente está falando dos homens das cavernas. Mas até o homem moderno, esse homem abstrato que existe hoje em dia, a gente depende de um ser humano do outro para poder sobreviver. Todos nós temos um bem comum. É por isso que a gente escolheu viver em sociedade e não viver individualmente. Porque a gente necessita do outro para sobreviver. Seja de qualquer, gente, em qualquer relação, qualquer aspecto. No aspecto emocional, no aspecto das relações, no aspecto social. Então a gente depende dos outros seres humanos. No aspecto econômico. Então a gente depende dos outros seres humanos. Por isso que a gente escolhe viver em sociedade, porque todos nós temos um bem comum, uma intenção em comum, aquela intenção de sobreviver, de existir. A sociedade também, como eu falei, ela cria normas. Então, a gente vive em sociedade também para estabelecer uma convivência boa. Então, eu sempre vou traçar esse paralelo com o homem antigo com o homem atual. O homem antigo, quando ele vivia lá na caverna, ele tinha outros seres humanos. Então, para um não pegar a comida do outro, para um não caçar o alimento do outro, foi começando a existir uma convivência, que poderia ser violenta ou não. Então, a gente já consegue ver que eles vivem em sociedade por essa necessidade de criar regras entre eles. Olha, essa comida é minha, essa comida é sua. Então, você vê que desde lá do antigo, por isso que a teoria naturalista diz que é natural do homem, porque desde o homem antigo eles já tinham isso. E hoje em dia, na sociedade atual, a gente precisa, exemplo, matar o outro é errado. Então a gente vive em sociedade para ter essa ciência, essa consciência da convivência, para a gente poder saber que matar o outro é errado, porque se um humano ficar matando o outro, vai dar ruim, vai acabar a humanidade, etc. Então a gente tem essa convivência, estabelecer regras. Então isso é certo e isso é errado. Isso é meu, isso é seu. Esse é meu direito, esse é seu dever. Então acaba surgindo a gente vivendo em sociedade por essa necessidade e também pelo poder social, que é essa capacidade de organizar e direcionar a sociedade. Então a gente precisa de um poder social, que a gente falou do governo anteriormente. A gente precisa de uma figura de liderança para poder direcionar a sociedade. Qual que vai ser a vontade? Agora que a gente vive junto, pelo bem social, pela nossa convivência, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer aqui em diante? Quais vão ser nossas direções? E a gente precisa de um poder social, um poder que vai mandar nossa sociedade para poder direcioná-la. Então, a partir esses três elementos, acaba surgindo uma sociedade. Existem dois tipos principais de sociedade. A sociedade de fins particulares, o que o próprio nome diz, que elas possuem um propósito definitivo, que é orientado pelos dos membros. Exemplos são as sociedades que a gente chama as empresas, associações. Então, existe uma sociedade geral, e dentro dela, uma outra sociedade vai surgir com um propósito específico. Então, essa sociedade vai surgir para isso. No caso das empresas, vamos criar uma sociedade para poder lucrarmos, para ter dinheiro, para poder ter capital. Então, eles têm um propósito específico. Existe a sociedade mais ampla, que são sociedades de fins gerais, que criam essas condições entre os sujeitos e outros, e os seus objetivos, como um Estado. Então, a sociedade de fins gerais é aquela mais ampla.
e as dos fins particulares são aquelas mais, elas são as menores, são sociedades menores. Bom, aqui como eu falei da teoria naturalista, que ela segue a ideia de que o homem, ele é naturalmente social, que ele é uma pessoa política, e também existe a teoria contratualista, que diz que, que é pelo contrário, o homem ele não inclusive essa teoria ela não é muito aceita. Ela é bem complexa, está bem detalhadinha lá no documento. E aqui eu vou passar um pouco mais por cima, porque senão não vai dar tempo, meu Deus, tem 8 minutos. Bom, que diz que, na verdade, o homem ele não é um animal naturalmente social, que ele cria as suas regras individualmente, voluntariamente. Que a gente não vai criar esses convívios, todos esses elementos que eu falei anteriormente, né? O poder social, o convívio e etc. O bem comum. Não, isso daí não surge de forma natural. As pessoas voluntariamente decidem que isso existe. Então, nós não somos naturalmente, biologicamente políticos. A gente escolheu ser assim. Existem vários pontos que criticam nessa teoria, por isso que ela não é muito aceita, que está bem mais detalhado lá nos documentos. E um delas, inclusive, é que não há evidência histórica disso, não tem comprovação científica que o homem não é um animal político. Bom, ai, vamos agora. Eu acho que vou ter que pegar uns 5 minutinhos só, gente, da próxima monitoria. Eu tô pretendendo fazer alguns videozinhos que vão ensinar o que eu ia falar agora, porque eu já vi que não vai dar tempo de falar tudo. Mas eu vou criar uns videozinhos, a gente pode deixar, pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou tentar fazer isso hoje ainda para no final de semana já estar criando esses videozinhos que eu vou estar ensinando vocês como responder melhores as provas. Vou pular essa parte aqui. Tem uma questãozinha aqui que vocês quiserem responder depois lá nos slides, que é sobre a matéria que está aqui. E aqui é o ponto que eu queria chegar. As nossas provas, elas não costumam ser objetivas desta forma. Aqui, por exemplo, na questão 1, tá assim: analise a importância do Estado para a organização da sociedade. Gente, inclusive, se vocês quiserem gravar agora e mandar para o colega, anotar, eu recomendo bastante, porque agora é o momento que eu vou falar sobre as provas, tá bom? Então avisem o colega aí que tá para entrar, que só quer ver isso, para poder já estar entrando. Eu vou ter que ser bem direto, então não vou poder ficar repetindo muito. Bom, as nossas provas, elas não costumam ser tão claras assim, igual tá essa questão. O que que eles vão fazer para vocês? Eles vão dar algum caso, algum textinho, alguma notícia, e naquele texto que eles vão dar, vocês vão ter que identificar esses elementos. Então, eles vão desenvolver isso em vocês. Aqui, por exemplo, tá? Analise a importância do Estado para a organização da sociedade. Aí lá eles vão dar um texto e no final vai estar fazendo alguma pergunta sobre aquele texto. E o intuito de vocês é fazer isso, analisar a importância do Estado para a organização social. Isso é só um exemplo. Na prova, não vai ter essa questão na prova. Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, quando vocês lerem a questão, não fiquem assustados, não fiquem com medo de não entender. Aquela questão enorme, ela tem um intuito principal. Aquela questão poderia ser resumida nessa pequena frase. Então, leiam com atenção a questão, que vocês vão conseguir entender o que vocês têm que responder. Uma dica que eu dou muito para vocês é quando vocês estiverem lendo a questão e ficar identificando essas coisas, por exemplo, nessa parte aqui eu posso falar sobre ciência política, nessa parte eu posso falar sobre Estado. Vão circulando, vão rabiscando, que os professores deixam, tá? Eles até, inclusive, recomendam que vocês façam isso. Eu não sei se eles vão dar uma folha de rascunho, o que que vai ser, isso daí eu já não consigo afirmar para vocês. Mas rabisquem bastante a prova de vocês, anotem bastante. Então vai estar lá a sua questão. Agora eu vou dar uma diquinha de cada, dá tempo, de cada professor. Vocês já tiveram aula com a Luzia, né, gente? Agora é conversa de aluno para aluno. A Luzia, ela gosta de respostas mais objetivas. Não fica enchendo linguiça na prova da Luzia quando você não sabe as coisas. Então, se vocês responderam a prova da Luzia e deu 3, 4 linhas, não estranha. Acontece. Ela gosta realmente de coisa objetiva. Você vai olhar para a prova e falar: Meu Deus, mas eu já falei de tudo, não tem mais o que falar, mas está muito pequeno, que estranho. Tudo bem, realmente é assim mesmo. Ela gosta de respostas mais objetivas. As questões delas têm isso, ela quer mais objetividade. Ela quer saber aquilo que você sabe, ponto. Ela é mais direta. As provas do Antônio, normalmente, no meu caso, são as maiores respostas. Na resposta do Antônio, eu recomendo vocês realmente dissertar sobre o assunto, que é no caso dessa matéria aqui, por exemplo. Olha o exemplo de resposta que eu dei aqui.
O Estado é fundamental para a organização da sociedade, pois estabelece normas, mantém a ordem e assegura o direito. Ele protege a soberania nacional e promove o bem-estar social. Além disso, assegura a justiça e a segurança, garantindo o equilíbrio entre a liberdade e o controle social. Uma sociedade, por sua natureza, necessita de uma organização política em seu desenvolvimento. Assim, surgindo a necessidade do Estado. Sua importância reside na capacidade de estruturar convivência coletiva, protegendo os cidadãos e promovendo o desenvolvimento. Então, vocês viram que eu fiz uma questão um pouquinho mais elaborada? Obviamente, essa questão aqui é uma questão que eu pensei, que tudo mais. Na hora da prova, a gente não vai escrever bonitinho assim. Não se preocupe em escrever bonito. Se preocupe em escrever certo. E, gente, não é difícil assim. É sério. Parece que tacaram um medo enorme em vocês. Gente, não é difícil. É questão de vocês ler. Óbvio, existem umas matérias um pouco mais difíceis que outras, mas TGE, por exemplo, gente, é super tranquilo. As minhas provas de TGE, eu sempre gabaritei, porque a questão é fácil. Você vê que é grande, talvez a resposta seja grande, mas é muito fácil. Você vai falar coisas óbvias, que nem tudo que está escrito aqui, vocês sabem. Tá no na consciência de vocês. Então é só expor as ideias que vocês têm. Então, uma dica que eu dou para vocês, principalmente nessas questões mais longas, escreve um rascunho. Ou planejem, se não tiver espaço para rascunho, ou se não der tempo, planejem na cabeça o que vocês vão escrever, não vão escrevendo direto, porque às vezes você vai querer dizer uma coisa e você diz outra, e o professor vai considerar aquilo que você disse, não aquilo que você queria dizer. Então você pode perder ponto por isso. Eu, inclusive, já perdi ponto por isso, de não saber escrever a questão, sabe? Tipo, fala errado, gente, fala, a gente acaba acontecendo, a gente tem vontade de falar alguma coisa e acaba falando outra. Então, para resolver isso, não precisa ficar com medo. É só você planejar como você responder a questão, então fazer um rascunho, escreve a lápis, se não tiver tempo, só planeja ali na sua cabeça, para depois você escrever a questão para ela ter sentido. O importante é ter sentido aquilo que você está falando. No começo, os professores são muito tranquilos, principalmente na correção. Então, se vocês acharem que a prova está difícil, pode ficar tranquilo que na correção os professores são um pouco mais brambos. Não é regra geral, não serve para todos os professores. Existem os professores que são um pouco mais rígidos. Mas de forma geral, realmente todos são, sim, gente. É bem tranquilo as provas, principalmente as primeiras. Então vocês vão ler e vão conseguir identificar. Eu posso mandar depois para vocês as questões que a gente fazia no ano passado e as respostas. Eu vou mandar no grupo depois. Não sei se vocês vão querer, mas é muito bom vocês lerem. É que a matéria é um pouco diferente. Então, pensem no que responder, não no que propriamente a pergunta está perguntando ali, porque vai ser matéria diferente. Mas é interessante vocês verem isso, para vocês terem um contato e vocês verem que não é difícil, gente. Juro para vocês, se você está na aula, você está aprendendo, você está estudando, você vai conseguir responder as questões de forma assertiva. Então, qual que é a dica que eu dou? Em resumo, para ter uma resposta assertiva. Carlos, eu quero acertar a questão, eu quero te dar nota. Primeiro, não se assusta. Leia com calma a pergunta, leia com calma a questão, identifica o que que ela está pedindo, não vai estar claro, mas você vai ler, você vai saber. Eu tenho certeza que você vai, gente. Você vai entender o que a pergunta está perguntando. E se você não entender, chama o professor. Os professores, eles ajudam. Professor, eu não entendi que ele tá falando essa frase aqui. Tá, às vezes é uma frase escrita difícil. Professor, vem cá. Eu entendi. Gente, o professor não vai morder vocês, não vai xingar vocês, não vai bater em vocês. Às vezes a gente tem medo de alguns professores, mas pode ficar tranquilo. Os professores são muito tranquilos, eles vão ajudar vocês sim. Então, ó, leiam a questão com calma, identifique o que que ela está pedindo. Feito isso, vamos para a resposta. Planeje o que você vai escrever para você não escrever errado, para você não falar uma coisa, pensar numa coisa e falar outra. Então pense, então aqui, ó, vamos dar um exemplo de direito penal. Tá perguntando lá melhor, direito civil, tá perguntando o que que são pessoas. Essa pergunta é enorme aqui, no final de tudo, ela só quer saber o que que é pessoas. Então eu vou pensar, então pessoas é isso. Então pessoas é ser humano. Não, calma, existem vários tipos de pessoas. Então às vezes você acaba escrevendo pessoas são seres humanos e você acaba errando. Você sabe que pro direito o conceito de pessoas é muito mais amplo, mas você acaba escrevendo isso na hora. Então pense bem antes de responder, crie um rascunho. Não é um bicho de sete cabeças. As provas não são difíceis, podem ficar tranquilos. Ih, meu notebook tá descarregando. Podem ficar tranquilos, tá bom, gente? Eu vou gravar alguns vídeos depois, melhores, explicando na prática como responder uma questão. Eu vou criar uma questão com vocês e vou estar respondendo. Eu vou estar finalizando por aqui, porque vai começar a nova monitoria e eu não quero pegar muito tempo da outra monitoria.
Então, foi uma aula corrida, infelizmente, gente. Eu não consegui falar tudo que eu queria com vocês. Eu queria dar muito mais dica. Eu juro pra vocês, eu tava nessa monitoria, eu queria falar da diferença de jurisprudência e doutrina, porque eu vi que vocês também estão com dúvidas. Só que não vai dar tempo, porque eu perdi um bom tempinho da monitoria por causa de problemas técnicos. Então, peço muita desculpa pra vocês. Vou ficar devendo essa, mas pode ficar tranquilo que depois eu vou compensar vocês, ainda no final de semana, ainda antes das provas de vocês. Tá bom? Eu vou mandar provavelmente lá no grupo. Então, gente, enfim, em resumo é isso. Fiquem tranquilos com as provas, estudem bem. Parabéns para todos que estão aqui na monitoria, porque isso já diferencia vocês dos outros alunos. Eu tenho certeza que todos que estão aqui vão ir bem na prova, porque vocês são pessoas empenhadas. Poucos alunos assistem monitoria, então parabéns de verdade para todo mundo que está aqui. Tenho muito orgulho de vocês. Boa sorte para vocês na prova. Bons estudos. Acredito que a outra monitoria já está começando. Deem uma olhada lá no grupo. E é isso, gente. Foi um prazer estar essa tarde aqui com vocês. Bom, um beijo para todos. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Pode estar lá me chamando que eu respondo, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo. Foi um prazer.